Hoje o nosso tema é bem controverso. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita que o mal existe? Você acredita que Lúcifer, o inimigo de Deus, é real? E se você acredita, você acha que ele foi criado por Deus ou que ele se criou sozinho, surgiu do nada? O que você pensa sobre isso? Eu te convido para verificar comigo o que a Bíblia fala sobre isso. Então vejamos a leitura bíblica aqui. Ezequiel 28, a partir do versículo 12, vai dizer assim: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, quer dizer, as vestes ornamentais dele, né? Aí ele cita todas as pedras existentes: ouro, diamante, safira, esmeralda. E aí ele diz assim: em ti se faziam os tambores e os seus pífaros, quer dizer, instrumentos musicais, né? Em ti eram feitos, ele fala assim, no dia que foste criado foram preparados, quer dizer, havia muita música, muita alegria, muito louvor, muita beleza em torno desse ser criado por Deus. Aí ele segue dizendo: tu eras o querubim ungido para cobrir. Te estabeleci, no Monte Santo de Deus estavas, quer dizer, ele era um querubim para dar uma cobertura no Monte Santo de Deus, quer dizer, em torno da presença de Deus. Ele era um querubim extremamente próximo, chegado a Deus, com uma majestade e glória estabelecida pelo próprio Deus, né? Aí diz assim: no monte de Deus estavas, no meio de pedras afogueadas andavas, pedras afogueadas brilhantes, né? Ele resplandecia. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então, este foi o ser que Deus criou, né? Um querubim com toda sorte de beleza, de resplendor, de brilho. Até que, olha só, até que se achou em ti iniquidade. Se achou em ti iniquidade. Então, o Senhor criou ele com toda essa sorte de glória, de beleza que nós acabamos de ver o relato. E aí se achou nele iniquidade, quer dizer, foi o Senhor que criou a iniquidade dentro dele? Não é o que está dizendo aqui. Se achou nele iniquidade. Então, mas como assim? Se Deus faz todas as coisas, então essa iniquidade foi Deus que criou? Não, Deus criou seres livres. Nós, seres humanos e todos os demais seres foram criados livres. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso para frente. Aí ele diz assim: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior, a multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profano, do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras esfogueados. Então ele profanou, quando ele pecou, ele profanou todo o ambiente, né, que ele regia perante Deus, e aí então o Senhor teve que destituí-lo, né? Aí ele segue dizendo: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quer dizer, ele era um ser de glória, né? Aí Deus diz: por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhassem para ti. Então Deus expôs, né, a corrupção dele perante outros reis, né? Certamente que o reino de Deus é subdividido e tem muitos reis, assim como nós temos na terra governos, reis, presidentes, primeiros ministros, como quer que seja o regime de cada nação, tem o seu governante. E aqui ele está fazendo um paralelo que também no céu né, essas divisões assim de reis, e ele daí Deus está falando que quando ele manchou, né, ele se corrompeu no resplendor da grandeza dele, Deus então o expôs perante outros reis também. Aí ele segue dizendo: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, te fiz sair do meio
Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então, aqui mais uma vez, ó, fiz sair do meio de ti fogo, do meio de ti, quer dizer, todo este fogo, né, que incendiou e que corrompeu este ser de luz, não saiu de Deus, saiu dele mesmo. Ele produziu, foi ele que produziu dentro de si todo o fogo no qual ele veio a ser incendiado e posteriormente perecer. E daí lá em Isaías, no capítulo 14, a partir do 3, vai dizer assim, aqui em Isaías é interessante porque vai dar inclusive o nome dele. E algo assim que eu quero salientar, bem interessante para a gente pensar, que aqui vai deixar claro no capítulo 14 de Isaías, que os governantes da terra, muitos deles assumem a personificação deste ser corrompido. Então, aonde que agora ele reina? Ele reina no orgulho dos homens, na arrogância dos homens que se rebelam contra Deus. Então, o trabalho dele, a busca dele por glória é corromper os seres humanos, fazer com que governantes se ensoberbeçam, se tornem injustos, se tornem insolentes e cometam toda sorte de males contra o ser humano criado por Deus, né? Então ele vai dizer assim: acontecerá no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do pavor e da dura servidão com que fizeram servir, aqui Deus falando das pessoas, dos seres humanos. O dia que o Senhor der descanso do sofrimento, do pavor, da servidão com que os povos, né, são obrigados a servir por causa dessa autoridade maligna que se levanta na vida dos governantes. Aí diz assim, ó, então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia. O rei de Babilônia é um dos que mais representou, ele incorporou, incorporou não é a palavra correta, ele personificou Satanás na arrogância dele, rei de Babilônia, tanto que declaradamente ele adorava Baal, que é um dos nomes, né, de Satanás. E aí dirás, né, ele segue dizendo, dirás, como cessou o opressor, como cessou a cidade dourada, né? A Babilônia foi uma cidade que ele tentou reproduzir através do rei de Babilônia a glória que ele tinha antes de ser expulso, né, da presença de Deus. E aí aqui o profeta está dizendo isso, né? Cessou o opressor, cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém possa impedir. Então vai chegar o momento, né? Ele vai chegar um tempo que vai encerrar esse ciclo de opressão dele e aí ele passará a ser perseguido, né? Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Olha que linda, que promessa, né? Até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Então aqui possivelmente o profeta está se referindo ao milênio de paz após o julgamento, né? O inferno, olha o que espera. O que espera para ele, né? O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti mortos e todos os chefes da terra. Tá vendo como são os chefes da terra, são os governantes? E fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Presta atenção nisso, que coisa incrível isso, como o Senhor está fazendo este paralelo, né, da majestade deste querubim traidor, né, que se insurgiu, então o mal, ele nasceu na insurgência de um ser criado por Deus contra o próprio Deus, querendo ser igual a Deus, né? Aí ele diz assim, ó, quando o Senhor levantar, então, todos os chefes da terra, os governantes, né, dos seus tronos, né, das suas autoridades, os reis das nações,
olha uma fala que o profeta vai relatar aqui, uma fala entre eles, né? A fala dos reis uns com os outros, né? Esses todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e fosse semelhante a nós. É uma afirmação, não tem interrogação aqui. Uns dizendo para o outro, né? Então, quer dizer, quando este dominador opressor se encontrar com o inferno, como o profeta disse ali, que está esperando por ele, e quando ele levar governantes que personificaram ele, que causaram mal aos seres humanos, assim como ele também causou no reino de Deus, aí as pessoas falarão uns para os outros: você também adoeceu? Quer dizer, você também se tornou arrogante, porque a arrogância, o orgulho adoece os seres humanos, né? Adoece o mundo, porque os arrogantes se tornam opressores, né? E aí então eles vão comentar uns com os outros, né? Você também foi semelhante a mim, quer dizer, você recebeu o poder e você adoeceu por causa do poder. Aí segue dizendo: já foi derrubada na sepultura a tua soberba. Tá vendo como é de soberba que ele tá falando? A tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Lúcifer o significado da palavra hebraica para Lúcifer é portador da luz, ou astro brilhante, filho da alva. Então, olha que interessante, eu estava estudando sobre essa alva, que é a estrela Vênus. A estrela Vênus, ela fica brilhando no céu até o sol sair. Se você levantar de manhãzinha e olhar para o céu, você vai ver essa estrela, ela é maior, ela é saliente, ela tem um brilho, e o brilho dela só vai sair quando o sol nascer. Então, o sol, o nosso sol é o próprio Deus, Jesus é o sol da justiça. Então, quer dizer, aqui neste paralelo, Deus está nos mostrando que a majestade deste filho da alva, deste astro brilhante que Deus tinha criado, ela só era inferior a Deus. Ele só era inferior a Deus. Talvez por isso, por toda essa majestade, ele quis se elevar mais do que Deus, né? Então, o brilho dessa estrela só se apaga com o brilho do sol. Aí segue dizendo: como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha, aquilo que a gente viu lá atrás, ele foi cortado por terra, tu que debilitavas as nações, porque ele semeou essa mesma soberba, esse mesmo desejo de poder nos corações humanos. Prova disso é que ele ofereceu para Jesus, né? Te darei os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. Ele quer ser adorado igual a Deus, e ele teve a ousadia de chegar no próprio Deus e dizer: ó, isso aqui agora é meu e eu te dou se você me adorar. E aí a gente já sabe a resposta que Jesus deu, né? Só a Deus adorarás, né? Aí tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Tinha uma região específica, né? Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, para você que não acredita em inferno, tá aqui, ó, a Bíblia dizendo que este que se insurgiu contra Deus e todos quantos se deixarem seduzir por ele serão levados ao mais profundo do inferno, né? Do abismo, né? O mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Olha isso. É este que fazia estremecer a terra? Não tem pessoas que parece que fazem estremecer a terra, matam seres humanos como se estivessem matando bichos, vermes, colocam a sua arrogância, o seu poder totalitário acima da dignidade humana, acima de tudo, né? E aí o profeta está fazendo uma pergunta, né? Que naquele dia, né, vão olhar para esses seres, para esses governantes e para o próprio autor do orgulho,
e vão dizer: é este que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava suas cidades, que não abria a casa de seus cativos. Quer dizer, pessoas presas em casa. Já viu esse filme em algum lugar? Pessoas presas em casa, pessoas cativas nos seus próprios lares por medo, né? Quer dizer, ele assolava as cidades, né? Diz aqui, assolava as cidades e não abria a casa dos seus cativos, quer dizer, amedrontava, intimidava, aprisionava as pessoas até dentro das suas próprias casas. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua própria morada. Aqui Deus exaltando os reis que não se deixaram seduzir pelo orgulho e não se insurgiram contra a verdadeira sabedoria e governaram com justiça. Então, tem reis, tem governantes que são tementes a Deus, sim. Por isso que a nossa vida tem a ver com esses poderes terrenos também, por isso que nós temos que nos envolver, por isso que nós temos que estudar, por isso que nós temos que participar, né, dos movimentos, né, na terra. Então, os reis das nações, todos eles jazem com honra na sua morada. Porém, tu, ó, a diferença, Deus fazendo diferenciação aqui a respeito dos reis que governam com justiça e daqueles que se fizeram, né, deuses em seus corações. Porém, tu és lançado na tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Então aqui é o desfecho final, o destino final. O Senhor disse: tu não vai te reunir na sepultura, né? Porque tu destruíste a tua terra. Quer dizer, aquilo que estava sob o governo foi destruído, sob o seu governo foi destruído. E assim, ó, para fechar esse raciocínio, ó, a prova de que Deus criou os seres humanos e os seres celestiais, né, de outra dimensão que não conhecemos, com livre-arbítrio, é a prova de que quando houve guerra nos céus, e que ele foi expulso, né, dos céus, ele trouxe com ele 30% dos seres celestiais, dos que nós chamamos de anjos, ele trouxe com ele e que se transformaram em demônios, né? Então, tem ele e os seus demônios, o seu exército, que foi 30%. Então, você veja bem, se ele persuadiu os seres celestiais que conheciam face a face do Altíssimo, imagine, pense comigo o poder de persuasão, né, que esse ser tem para incitar, para seduzir a insurgência contra Deus. Então, essa é a dimensão do adversário da nossa alma que nós temos. E nós precisamos ponderar sobre isso, porque não é ficção, a palavra de Deus está dizendo isso. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e se ela diz que é assim, é porque é assim. E é bom a gente não pagar para ver, né? Porque Jesus já pagou um alto preço por nós. E se nós rejeitarmos, né, esta aquisição salvífica que ele fez na cruz, vai ser difícil, vai ser irremediável e irreversível, né? Então, enquanto há fôlego de vida, há esperança para que a gente creia, para que a gente se refugie no Senhor, porque certamente tudo isso acontecerá no tempo e no modo que Deus já determinou. Amém?